Voltamos, né? Todo mundo aí animadíssimo. Né, gente? Bom dia, então. Então, responde pelo menos um bom dia, para eu ficar feliz. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Você tem que fazer uma chamada para isso. Daqui a pouco eu faço, porque eu vou passar um exercício para vocês. Vamos lá, então. Vamos para a nossa competência 2. Paramos aqui, né? Então, vamos fazer a leitura do material e eu vou explicando para vocês, tá bom? Então, olha só. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo ou em prosa, tá bom? O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação, composta por um tema específico, a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que demonstra, por meio de argumentações e assertividade, de uma ideia ou uma tese. Então, é muito comum as pessoas acharem que um texto dissertativo argumentativo é aquele texto em parágrafos. Acabei de mostrar para vocês que não. Nós temos textos em parágrafos que eles têm uma carga poética. Ele pode ser ele é um texto poético. Também ele pode ser uma narração, ele pode ser uma descrição. Então, quando você também foge à estrutura desse texto dissertativo argumentativo, a sua nota ela vai caindo também, tá bom? É mais do que uma simples exposição de ideias. Por isso, você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista. Então, você precisa assumir um ponto de vista no seu texto, um posicionamento. Além disso, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema defendido, tá? Então, definido na proposta. Tem que estar de acordo ali com o tema. E dessa forma que se atende às exigências expressas pela competência 2 da matriz de avaliação do Enem. Trata-se, portanto, de uma competência que avalia as habilidades integradas de leitura e de escrita. Tá? Então, é quando eu estou corrigindo o seu texto, eu percebo a presença ali do tema. Igual a última, foi a democratização, né, do cinema. Quando você fala ali para mim de ter preços justos para que todas as classes sociais consigam ter, né, acesso à cultura. O cinema está relacionado à cultura. Preço justo para que todos tenham acesso é uma democratização, entendeu? Então, não é você pegar o tema e escrever no seu texto. Tem aluno que faz isso. Eu escrevi aqui. Tá? Não é você colocar... Tem aluno que faz o seguinte, pega a palavra-chave, democratização e cinema, e joga no texto. Não, gente. Aí você vai lá e coloca a democratização aleatória ali no seu texto. Também não, tá bom? Então, quando a gente está corrigindo a redação de vocês, para avaliar a competência 2, eu preciso visualizar que você fale sobre o tema no seu texto. Você deixa claro que ele existe ali, tá bom? O tema constitui o núcleo das ideias. O tema constitui o núcleo das ideias. Meu telefone tocou aqui, eu fui colocar no silencioso que ele ia gritar, por isso que eu perdi. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de assunto mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático
definido para evitar tangenciá-lo, ou ainda pior, desenvolver o tema distinto do determinado pela proposta. Então, tangenciar o tema é quando você fala só sobre o assunto. Por exemplo, democratização do cinema. Você fala somente sobre o cinema. O cinema brasileiro, ele não tem repercussão internacional, ou então as pessoas têm preconceito com filmes brasileiros, com as obras brasileiras. Tá, você está falando sobre o cinema, mas em momento algum você democratiza isso, fala que isso tem que ser para que todos tenham acesso, entendeu? Então isso aí a gente chama de tangenciar o tema. Você fala de forma muito vaga, você fala sobre o assunto. Sobre um assunto, você não fala do tema todo, porque você precisa democratizar esse assunto aí, tá bom? Seguem algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 2. Leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Até mesmo para você não copiar o texto motivador, porque vai ser aqui que você vai perder ponto, tá? Essas cópias dos textos motivadores. Aí você perde ponto aqui. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque elas foram apresentadas apenas como despertar uma reflexão sobre o tema. Quando o aluno fala assim, professor, tudo que eu quero falar está no texto motivador, a gente precisa entender o seguinte: você consegue, tá, escrever ali com as suas ideias o que o texto motivador trouxe. Mas só que você precisa ver para um outro lado. São 5 textos. O que ele trouxe ali, com certeza, o tema, né? Ele tem milhões de possibilidades de você falar sobre aquele assunto, aquele tema. Não copie trechos do textos motivadores. A recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa. Com certeza, né? Copiou ali. Por mais que você vá lá, pegue, coloque entre aspas, né? Ainda assim o seu texto vai ficar aquele texto mais fraco, tá bom? E outra coisa, se você pegar lá um parágrafo inteiro de um texto motivador, copiar, e depois fez a sua redação, aí deu 5 linhas, você terminou ali e colocou uma conclusão, pegou um parágrafo lá e fez uma conclusão. Aí deu 8 linhas, né, a sua conclusão. O que vai acontecer? Eu vou tirar essas 5 linhas, que nós chamamos de cópia, tá? E vou considerar apenas as linhas da sua autoria. Então, o seu texto vai para 3 linhas, foi o que eu expliquei para vocês na semana retrasada. Você vai cair aí vai ser texto insuficiente, tá? Porque tem menos de 7 linhas, tá bom? Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco de sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o seu ponto de vista adotado e como defendê-lo. Coisa bem simples aí de uma dissertação. Utilize informações de várias áreas de conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que está acontecendo no mundo. Essas informações devem ser pertinentes, tá? Informações devem ser pertinentes ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto. Aqui, ó, que eu falei com vocês. Produtivo no seu texto. Evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido. Ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Isso significa que essas informações devem estar articuladas, tá, à discussão desenvolvida em sua redação. Informações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem a sua relevância quando não associada à defesa do ponto de vista, desenvolvendo em seu texto. Eu falo isso, gente, estou lá, né, terceiro ano, que aí a gente já fica cobrando essas coisas mais pontuais, eu falo, eu preciso que vocês coloquem aí uma outra área de conhecimento. Aí, na época, foi aquela da Lei Seca, acho que foi 2012. Aí a menina foi e falou comigo, colocou na prova dela que o álcool era, né, que era composto pela cadeia, não sei o que lá da química, sabe aqueles negócios de C, com as ligações químicas, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Aí ela colocou aquilo. Eu falei assim, gente, mas se você coloca isso, quem está lendo sua redação não tem conhecimento. Pode até ter, mas
né? Quem corrige sua redação é um professor de português. Isso aí é área de química. Então, você colocou ali só para mostrar que você sabe algo de química. O objetivo não é esse, não é só para mostrar que você sabe. O objetivo é você relacionar. Você pode relacionar a química com a sua produção de texto ali. Ela poderia falar ali sobre as transformações, né? Nem tanto a química, mas a biologia. As transformações que vão ocorrendo com a pessoa na ingestão de bebida alcoólica, o que o álcool é capaz de fazer e tal. Aí sim, mas simplesmente chegar lá e colocar aquela cadeia lá de carbono com hidrogênio enorme na prova? Não. Tá? A mesma coisa aconteceu em 2010, que foi sobre o trabalho escravo. Aí todo mundo colocava assim, porque Getúlio Vargas que instituiu aí como que chama esse negócio de carteira assinada? LC, não, como que é? LCT, não, Lei de Consolidação Trabalhista, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Porque o Getúlio Vargas fez isso. Então, dá para você colocar isso, mas você precisa colocar isso solto no seu texto, fica ali boiando. Aí às vezes a gente pede um repertório, né, sociocultural, a gente fala, gente, eu preciso que vocês coloquem, eu quero que vocês coloquem. Aí solta do nada assim, como diz Sócrates, né, de acordo com Sócrates, só sei que nada sei. Entendeu? Então não é só, se for colocar dessa forma, para ficar solto, é melhor não colocar. Tá? Então vamos, essas informações, acho que eu li até o final, né? Mantenha-se dentro dos limites do termo proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, há duas situações que podem ocorrer: fuga total do tema ou tangenciamento. O que ele está falando aqui é o seguinte: você manter o foco. Às vezes o aluno começa a falar sobre o cinema, a democratização do cinema, e ele termina falando sobre as escolas na periferia. Porque um assunto vai levando o outro. Mas só que você tem que manter o foco. Porque você precisa voltar ali para o seu tema. Eu lembro que eu falei isso com vocês dentro de sala de aula, quando a gente tem isso. Porque na oralidade é muito fácil. Isso já aconteceu com todo mundo. A gente começa a conversar e papo vai, papo vem, e de repente alguém... não, peraí, gente, vamos voltar para o assunto. Olha o que a gente já está falando. Só que dentro da oralidade, uma coisa vai levando a outra, assim como na escrita também. Mas qual que é o diferencial? Na oralidade, você consegue retomar. Peraí, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Eu não tenho como eu fazer isso. A minha estrutura de texto, ele não me permite que eu faça dessa forma fazer essa tão pesada, sabe? Vou voltar aqui para o nosso assunto. Não posso fazer isso. Deixa mais claro ainda que eu saí do meu tema, que eu parei de falar o que eu comecei. Entendeu? Então, a gente pode fazer isso. Não. Narrativas é comum acontecer isso. Pega Machado de Assis, por exemplo, ele fala muito. Então agora vamos voltar para realmente o que interessa. Quer dizer, voltar para o assunto que estava sendo dito. Tá? Então, cuidado para não perder. Porque o aluno, quando ele não faz uma leitura do rascunho dele, ele não percebe. Porque você vai escrevendo, vai fluindo. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Depois voltar e fazer uma leitura do rascunho, aí falar assim, peraí, e os ajustes. No Enem de 2018, o tema se referia às discussões sobre a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Eu achei esse tema um dos mais difíceis. Eu achei esse mais difícil ainda do que o da publicidade. Uma questão de grande relevância social, não apenas para o Brasil, mas também para o mundo. Na era digital, a internet, os sistemas de informação interferem no funcionamento da sociedade de diferentes formas, positivas ou não. Tá? Aqui, fazer uma redação dessa aqui, bem na minha cabeça aqui agora, sobre esse tema de 2018, se fosse hoje, o que a gente poderia usar aí como, né,
mostrar conhecimento, né, do que está acontecendo no mundo, porque não é só conhecimento de história, de biologia, não. É você saber o que está conhecendo, o que está acontecendo aqui, olha, o que está acontecendo no mundo. Um exemplo bacana que ficaria aqui para esse tema hoje era para falar, a gente poderia usar o Pix, né, esse modelo aí de transação bancária. Daria ali, olha, ficaria bacana também, né? Que muitas pessoas estão com medo, né, de usar, outras já acham que vai facilitar, e eu acho que vai facilitar muito. Mas esse Pix, ele não está aqui só para facilitar o usuário, só para facilitar nós, pobres mortais, não. O Pix, ele está vindo também para poder rastrear o dinheiro aí. Então, eles vão ter o controle de onde que o dinheiro veio, para onde que ele vai, né? Então, tem pessoas que estão com medo por causa disso, né? Quem deve, quem não deve. Porque se você vai começar a fazer essas movimentações gigantescas aí, de repente você tem lá, eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa recebe um salário mínimo e faz uma transação de R$5.000 por mês, e aí? Alguma coisa está errada, tá? Por exemplo, quem tem cartão de crédito, que aí usa, quase não usa, mas aí empresta para todo mundo e tal, cada um usa um pouquinho, todo mundo paga em dia, mas aí a fatura vem né, exorbitante, que é maior do que o salário. Alguma coisa está errada. E se cai na Receita Federal, a Receita Federal não vai acreditar que você emprestou seu cartão para alguém. Pode ter certeza, viu, gente? Se tem uma coisa que funciona nesse país e que é muito, muito fechada, é a Receita Federal. Eles não vão aceitar essa desculpa. E o Pix, ele traz essa característica, né, de rastrear, de ter o conhecimento ali, de onde que vem, para onde que vai. Continuando. O que é fuga total do tema? Considerando-se que uma redação tenha fugido do tema, quando nem um assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. Se você falar um pouco do assunto, você tangencia, tá? No Enem de 2018, no Enem 2018, recebeu a rubrica fuga ao tema a redação estruturada integralmente em assunto não solicitado, ou seja, qualquer encaminhamento que não tratou do tema, ou pelo menos de assuntos a ele relacionados. Ou seja, abordagem exclusiva do assunto em relação com qualquer elemento ligado ao universo da internet. Tá? Então, olha só. Abordagem exclusiva de qualquer elemento que não estava ligado à internet. Se você falasse de rede social, e só de rede social, você ia tangenciar o tema, não ia ter fuga. Então, você ainda teria uma nota, você não zeraria. Aí, por exemplo, você quer concorrer, eu não vou fazer Enem porque eu estou na universidade, eu vou fazer universidade particular e eu vou tentar bolsa, né? Eu vou tentar FIES. Então, o FIES você só não tem que zerar a redação. Você pode tirar lá a nota mínima que for, mas você só não pode zerar. Então, se for com esse objetivo de só fazer para ter feito, só fazer o Enem para ter uma nota, aí que você pode falar do assunto e não zera, tá bom? Então, agora nós vamos para o que é tangenciar o tema. Considerando-se tangenciamento ao tema, considera-se, né, tangenciamento ao tema, uma abordagem parcial, baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano as discussões em torno do eixo temático, objetivamente proposto. 2018 foi configurado como tangenciamento ao tema um encaminhamento que tratou apenas o assunto a ele relacionado, por exemplo, internet ou elemento do universo da internet, rede, browser, navegador, plataforma virtual, site, WhatsApp, Netflix, esse monte de coisa aí, tá bom? A manipulação do comportamento do usuário, né, na ou pela internet, sem menção de controle de dados, controle de dados na internet, sem menção de manipulação e comportamento do usuário. Então, você falou apenas sobre um assunto, você não falou sobre o tema no geral, você não falou como que ele está sendo manipulado ali. Próximo. O que é não atender ao tipo textual? Escrever outra coisa que não seja um texto dissertativo ou argumentativo. Não atender ao tipo textual
A redação que esteja predominantemente fora do padrão dissertativo argumentativo, apresentando poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo. Explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada, ou de caráter argumentativo, tá? Defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada. Então, você não atender esse tipo textual, você está fora também. Você vai acabar zerando ali. E fora não, né, gente? Mas, se for explícito mesmo, tá? Fez um poema, aí você cai lá no que eu expliquei para vocês, nas formas elementares de anulação, tá? Não atendeu, né? A tipologia, aí você já está fora. Agora, às vezes, quando o aluno ele começa ele põe um ponto de vista dele, no meio do ponto de vista dele, ele coloca ali uma narração, ele coloca uma descrição. Isso não, se não for estruturado com texto, né? E se ele não fez aquilo de forma, né, a chegar mais para frente defender o ponto de vista dele, vai perder ponto aqui até não aguentar mais. Aí vai te falar agora o que o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, que vocês já sabem. É fundamentado com argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Tá vendo? Então, expor é um texto expositivo. Você vai falar, você vai descrever alguma coisa ali, explicar. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo por defender uma tese, uma opinião, e dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. Isso aqui é plausível para a nossa vida. Tá? Argumentativo porque você defende, tá? E dissertativo porque você vai explicar aquilo que eu falo. Quando você está defendendo ali o que você pensa, defendendo por que você pediu sua mãe R$100, por que você chegou atrasado, por que você não fez o exercício, bom? O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões, à luz de um raciocínio coerente e consistente. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo, se combinar os dois princípios de estruturação explicitados, né, a seguir. Aí é claro que essa imagem que eu trouxe aqui, ela é como se fosse um resumo, tá? Aqui. Ele traz aqui, né, esses dois tópicos aqui, mas só para explicar mesmo. Aqui que ele vai trazer a pontuação. Eu vou falar com vocês. Apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e, em conclusão, que dê um fechamento à discussão, elaborada no texto compondo o processo argumentativo. Ou seja, apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a tese? É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve ser relacionada ao tema, apoiada com argumentos ao longo da redação. Sabe qual é a parte boa do Enem? Que ele traz um tema que todo mundo vai ter a mesma ali, né? A mesma defesa, né? Todo mundo vai para o mesmo lado. Igual quando traz lá a intolerância racial. Todo mundo vai contra, não é verdade? Aí você lê um texto que a pessoa está sendo a favor da intolerância racial. É complicado. Foi de 2000 e quanto? 17, né? Argumentos. É a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Então, é você me convencer do que o lado que você tomou, ele é o certo. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. Tá? Então, vamos como se fosse um tema polêmico. Implantação aí da pena de morte no Brasil. Aí você se posiciona. Ah, tá, eu sou contra, eu sou a favor. Se posiciona, né, usa alguma
né? Explica aquele assunto, explica por que essa discussão surgiu, isso na introdução. Explica qual que foi a tona que trouxe essa, a tona não, qual que foi o motivo, né, que trouxe isso à tona, esse tema, e já se posiciona. Mas é lógico que você não vai se posicionar, eu sou contra, eu sou a favor. A forma como que você falar ali, quem lê seu texto já vai pensar. Aí você vai coloca assim, por que eu sou contra? Por que eu sou a favor? E vai escrevendo. Aí finge que você esqueceu esse argumento e continua. Por que eu ainda sou contra? Por que eu ainda sou a favor? E faz o outro parágrafo, tá certo? E depois faz a sua conclusão. 2. Utilizar estratégias argumentativas para expor, tá, o problema defendido no seu texto e detalhar argumentos utilizados. Estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver o argumento, de modo a convencer o leitor. Você pode dar exemplos, dados estatísticos. Cuidado com esses dados estatísticos, porque você simplesmente colocar ali achando que vai ficar bonito, porque de acordo com o IBGE, 80% você coloca lá, 80% dos eleitores de Belo Horizonte votaram no Calil. Ficou ótimo. Mas só que a gente vê que isso é mentira. Então, tem que colocar que realmente é. Tá? Aí, sabe qual que é o problema desse dado estatístico? O aluno vai lá no texto motivador, porque sempre vai ter um texto que vai trazer dados estatísticos, e copia, achando que está fazendo... Né? Aí, às vezes, um mais espertinho, ele não copia, mas aí ele fala, porque aí lá está assim. Vou dar um exemplo aqui. 70% dos eleitores, né, eles votaram no Calil, 30% nos outros candidatos. Aí coloca assim, a maioria dos eleitores votaram no Calil. É a mesma coisa, né, que você pegou ali. Então, tome cuidado com esses dados estatísticos. Essas pesquisas, né, aí você tem que ter o conhecimento de acordo com pesquisas realizadas. Óbvio que o texto motivador ele te ajuda muito. Então, quando você fala de acordo com pesquisas realizadas, entende-se que a necessidade da implantação o que eu tinha falado? Não é maioridade penal, não, da lei da pena de morte no Brasil. Mas essas pesquisas, ok, você pegou lá no texto motivador. Só que o texto motivador, ele não vai te trazer só pesquisas para o lado ou para o outro. Ele te dá os dois, né, as duas vertentes ali. Fatos comprováveis, tem que comprovar situações ou depoimentos de pessoas, aí aqui de domínio público, tá? Porque você fala assim, porque a Maria, que mora na rua de baixo, falou isso. Né? Aqui, ó, especializadas no assunto, tá? Pequenas narrativas ilustrativas, isso aqui para introdução é muito legal. Você começa contando um fato e a partir deste fato você entra no tema. Por exemplo, eu li várias redações falando do cinema, aí começava uma narrativa falando que na época que do meu pai, da minha mãe, eles iam para o cinema, eles contam que iam para o cinema para poder ter um lugar mais reservado para namorar, e que era muito difícil, porque o cinema era tudo longe. Então, tá vendo? Ele começou a contar um caso. Mas quando ele conta esse caso, é para poder falar que antes não tinha cinema com facilidade que tem hoje. Tá? É lógico que você não vai colocar. Aí minha mãe disse, vamos para o cinema. E meu pai disse, vamos. Alusões históricas, né? Falar de fatos históricos aí remetente ao tema, aquilo que eu falei lá do Getúlio Vargas. Geralmente a história é muito fácil da gente usar no nosso texto, tá? A gente trazer história, trazer fatos históricos, né? Comparações entre fatos, situações, épocas, tá vendo? E lugares distintos. Atenção! Será atribuída a nota 0 a redação que não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios da avaliação. Tá? Então, olha só, você cai lá na formas elementares de anulação. Tá? Você não deve, portanto, elaborar um poema ou reduzir o seu texto à narração, ou uma história, ou um depoimento de experiência pessoal. No processo argumentativo, é possível apresentar trechos
narrando acontecimentos que justificam a tese, que eu acabei de falar. Mas o texto não pode ser reduzido a uma narração, por por esta não apresentar os princípios de estruturação solicitado, tá bom? Aí agora, como que é dividida a nota de vocês? Vocês começam com 200 pontos. Vamos já. Desenvolver o tema. Vamos começar de trás para frente. Olha, 0, gente. Fuga ao tema. Não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Neste caso, a redação recebe nota 0 e é anulada. Não, mas por que o EIC está entrando agora? O que é isso aqui, olha? Recebe nota 0 e é anulada. Porque de repente você escreveu uma narração, você não tem um erro de português. Aí você tiraria nota 5, né? No competência 1, você tiraria nível 5. Você tiraria 200 pontos. Você faz o uso dos conectivos, você também, na competência 4, você ia tirar mais pontos. Então, para não acontecer isso, se você não faz o dissertativo argumentativo, 0. Tá bom? O Eike. Ike. Por que você entrou agora? Porque eu tava no velório da minha avó. Onde? No velório da minha avó. Oh, meu Deus. Meus sentimentos. Obrigado. Você chegou agora? Exatamente. Oh. Ela faleceu de quê? Ataque cardíaco. Nossa. Que situação, hein? Que Deus dê força aí para vocês. Obrigado. Então, gente, fugir aqui da estrutura, né? Já era. 40 pontos. Apresenta o assunto, tangenciamento tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Você tangenciou o tema, por mais que o seu texto tenha, né, aí aqui você já é avaliado em tudo. Você escreveu ali, você tangenciou o tema, mas você não tem um erro de português ali da gramática, você tem ali os elementos coesivos, mas você tangenciou o tema, você tem nota, tá? Agora, quando você tangencia o tema, a sua competência 5, você não vai tirar mais de 2 nela também. Porque a sua competência 5 é para você dar uma proposta de intervenção para o tema, para o assunto do seu, né, para o seu tema completo. Quando você tangencia o tema, você fala sobre um assunto, você não fala sobre o seu tema completo. Então, você vai dar uma proposta de intervenção sobre um assunto. Então, você não vai passar da 2. Talvez até da 3, mas muito provável você fica na 2. Conseguiram entender? Vou falar mais uma vez. Tangenciei meu tema. A gente falando aí sobre a democratização do cinema. Eu falei só sobre o cinema, só sobre como que é essa indústria do cinema no Brasil. Quando eu chego lá na competência 5, eu tenho que dar uma proposta de intervenção. A minha proposta de intervenção ela vai ser só sobre a indústria do cinema. Ela não vai ser sobre ela não entra em a democratização. Então, eu não vou tirar total. Impossível. Tá bom? Por mais que sobre a minha proposta tenha ficado brilhante, mas eu não fiz uma proposta sobre o meu tema por inteiro. Tá bom? Falando a democratização do cinema, aconteceu por exemplo, muitas redações, né, os alunos, os candidatos colocarem sobre a indústria do cinema pornográfico, entendeu? Falou sobre cinema, aí acaba que se ele vai demais falando só sobre nessa questão aí da pornografia, ele nem tangenciar o tema, ele tangencia. Ele já foge do tema mesmo. 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de textos, de trechos dos textos motivadores, ou apresenta um domínio insuficiente de texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Então, aqui, domínio insuficiente, o texto ele não tem aquela defesa de ponto de vista mesmo. Ele pode até ter, mas ele não tem aquela estrutura. É usado primeira pessoa, é usado eu acho, eu penso, entendeu? Ou então fica contando história no texto. Aí você não apresenta o domínio aí do texto dissertativo.
Outro caso, gente, essa cópia aí do texto dos motivadores, o que vai acontecer? O aluno ele não copia, às vezes, lá, né, na íntegra, mas ele vai lá e faz uma paráfrase, né? Então, tá fazendo uma cópia também. E pode ter certeza, todo mundo que está corrigindo sua redação sabe aquela proposta de cabo a rabo. 120. Desenvolver o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do tema dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Ou seja, é aquele aluno que faz o começo, meio e fim do texto, mas aquilo, olha, argumentação previsível. Ele não traz nada de novo, ele não traz conhecimento de outras áreas, ele não traz ele não agrega, né, informação do que já está ali dentro dos textos motivadores. Eu preciso de informações que estão fora também, tá bom? E ali o mediano aqui, ó, começo, meio e fim, né? Geralmente, ele fica nessa aqui, viu, na 3. Desenvolver o tema por meio de argumentação, 4, né, 160. Desenvolver por meio de argumentações consistentes e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, aqui é consistente, aqui é previsível. Tá vendo? Aí, agora 5. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. Ou seja, você trazer conhecimento de outras áreas, falar o que está acontecendo no mundo, tá? Repertório sociocultural produtivo, por quê? Pode ter repertório sociocultural por aqui também, só que ele não é produtivo, então ele não tem serventia nenhuma. E apresenta excelente domínio de texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, no mais, a competência... Aí, agora, fiz esse exercício aqui, que depois a gente faz. Eu mando para vocês. Então, no mais, gente, a competência 2, ela é isso. É o desenvolvimento do tema. E o seu tema ele tem que estar presente na sua redação em todos os parágrafos. Ele tem que estar ali, porque senão você começa a destoar, tá bom? Eu posso, às vezes, igual a democratização do cinema. Um parágrafo eu falo sobre o cinema no Brasil, no outro eu falo sobre a democratização. Consigo fazer isso. Óbvio que eu tenho que ir mesclando, né? Mas a gente consegue fazer isso também, tá bom? Aí, na semana que vem, a gente vai voltar com a competência 3. Podem perguntar. Calma, eu vou escutar todo mundo. Não se desesperem. Calma. Nossa, eu tenho que fazer chamada. Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida, não. Essa competência é tranquila. A competência 3, que ela é mais chatinha. Só a 3. Eu acho que a maior dúvida, pelo menos é a minha, não é na estrutura do texto nem nada. Em citar algo do texto que a gente tem como base. Eu posso fazer isso, Repertório não posso? sociocultural? Você está falando do repertório sociocultural? Não, professor, tipo assim, tem os 2 textos pra gente ter base, né? 5, geralmente são escrever. 5. 5? Como assim, texto motivador? Professor, quando a gente tá fazendo o Enem lá, tem 2 textos. Então, Geralmente são 5. Vem um que é uma charge, um que é o dado estatístico, um geralmente é uma citação de uma manchete de jornal, uma reportagem, e outros 2 textos. então, eu posso citar alguma parte do texto na minha redação, não posso? Pode, mas você tem que tomar cuidado. É isso aí que eu fico meio em dúvida Você tem que tomar cuidado para você não fazer uma paráfrase, entendeu? Falar Sim, assim, Maria foi ao mercado com a sua mãe. Aí ou então você fala mas assim, a mãe de Maria foi ao mercado com ela. Tomar cuidado para não fazer mas isso. eu posso, tipo assim, fala... As eleições foram acirradas. Aí eu pego essa parte do texto e explico ela. Isso eu posso fazer. Pode sim. Porque aí quando você explicar, você vai para o seu ponto de vista. Ok. Gente, então, ó, vamos almoçar, né? Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Ok, obrigada, professor. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Tchau, obrigada.